Boa noite, pessoal. Vamos iniciar a leitura do livro Transição Planetária, do Divaldo Franco. Lembrando que essa leitura, nós estamos gravando para depois colocá-la no grupo, porque pode ser que algumas pessoas não podem estar aqui hoje, algumas já vieram falar comigo que aconteceram situações que não poderiam estar aqui. Então, a gente, dá essa oportunidade, e até mesmo para a gente rever, né? Pode ser que tenha alguém que não tem o livro. Então, vamos começar. Aqui é uma citação de Kardec, onde consta na Gênese. Para que na terra sejam felizes os homens, preciso é que somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem. Havendo chegado o tempo, grande emigração se verifica dos que habitam, a dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais, já não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos, porque senão lhe ocasionariam de novo perturbação e confusão, e constituiriam obstáculos ao progresso. Substituí-los-ão espíritos melhores, que farão reinem em seu seio a justiça, a paz e a fraternidade. A época atual é de transição. Confundem-se os elementos das duas gerações, colocados no ponto intermédio. Assistimos a partida de uma e a chegada da outra, já se assinalando cada uma no mundo pelos caracteres que lhes são peculiares. Então, Kardec escreveu isso na Gênese, nossa, quanto tempo? Tem já uns 100 anos? Mais até, né? Mais de 100 anos? Acho que mais, né? Muito que mais, né? E ele já estava trazendo para a gente a informação, né? Então, vamos lá. Transição planetária. Vive-se na Terra o momento da grande transição de mundos de provas e de expiações para mundo de regeneração. As alterações que se observam são de natureza moral, convidando o ser humano a mudanças de comportamento para melhor, alterando os hábitos viciosos, a fim de que se instalem os paradigmas da justiça, do dever, da ordem e do amor. Anunciada essa transformação que se encontra íncita no processo da evolução, desde o sermão profético, anotado pelo evangelista Marcos, no capítulo 13 do seu livro, quando o Divino Mestre apresentou os sinais dos futuros tempos, após as ocorrências dolorosas que assinalariam os diferentes períodos da evolução. Sendo o ser humano um espírito em processos de crescimento intelecto-moral, atravessa diferentes níveis nos quais estagia, a fim de desenvolver o instinto. Logo depois, a inteligência, a consciência, rumando para a instituição que será alcançada mediante a superação das experiências primeiras, que o assinalam profundamente, atando-o, não raro, à sua natureza animal, em detrimento daquela espiritual que é a sua realidade. Quer comentar alguma coisa ou continuamos? Vamos continuar mais um pedaço, né? Mais um pouco, né? Mediante as reencarnações, etapa a etapa, dá-se-lhe o processo de eliminação das imperfeições morais, que se transformam em valores relevantes, impulsionando-o na direção da plenitude que lhe está destinada. Errando e corrigindo-se, realizando tentativas de progresso e caindo para logo levantar-se, esse é o método de desenvolvimento que a todos propele na direção da sua felicidade plena. Herdeiro dos conflitos em que estorcegava nas fases iniciais, deve enfrentar os condicionamentos enfermiços, trabalhando pela aquisição de novas experiências que lhe constituam diretrizes de segurança para o avanço. Em face das situações críticas,
pelo carreiro carnal, gerando complicações afetivas, porque distante das emoções sublimes do amor, agindo mais pelos instintos, especialmente aqueles que dizem respeito à preservação da vida, a sua reprodução à violência para a defesa sistemática da existência corporal agride. Quando deveria dialogar, acusa no momento em que lhe será lícito silenciar a ofensa ou a agressão, dando lugar aos embates infelizes, geradores dos ressentimentos do ódio, do desejo, de desforço. Esses filhos inconsequentes do ego dominador. O impositivo do progresso, porém, é inarredável, apresentando-se como necessidade de libertação das amarras vigorosas que o retém na retaguarda, ante o deutropismo que o fascina e determina para arrebatá-lo. Colocado pela força do determinismo na conjuntura do livre-arbítrio, nem sempre lógico, somente ao impacto do sofrimento desperta para compreender quão indispensável lhe é a aquisição da paz, a conquista do bem-estar. Nesse comenos dá-se conta dos males praticados, dos prejuízos causados a outros, nascendo-lhe o anelo de recuperar-se, auxiliando aquele que foram prejudicados pela sua inépcia ou primitivismo em relação aos deveres que fazem parte dos soberanos códigos de ética da vida. Atrasando-se ou avançando pelas sendas libertadoras, desenvolve-se os tesouros adormecidos na mente e no sentimento, que aprende a colocar a serviço do progresso, avançando consciente das próprias responsabilidades. Infelizmente, esse despertar da consciência tem se feito muito lentamente, dando lugar aos desmandos que se repetem a todo momento, às lutas sangrentas terríveis. Predominam, desse modo, as condutas arbitrárias e perversas na sociedade odierna, em contraste chocante com as aquisições tecnológicas e científicas logradas na sucessão dos tempos. Observam-se a miúde os pródromos dos sentimentos bons. Quando alguém é vítima de uma circunstância zaga, movimentando grupos de socorro, ao tempo que outras criaturas se transformam em seres bomba, assassinando fanática e covardemente outros que nada têm a ver com as tragédias que pretendem remediar por meios mais funestos e inadequados do que aquelas que pretendem combater. Movimentos de proteção aos animais sensibilizam muitos segmentos da sociedade. No entanto, incontáveis pessoas permanecem indiferentes a milhões de crianças, anciãos e enfermos que morrem de fome cada ano, não por falta de alimento que o planeta fornece, mas por ausência total de compaixão e de solidariedade. Fenômenos sísmicos aterradores sacodem o orbe com frequência, despertando a solidariedade de outras nações em relação àquelas que foram vitimadas, enquanto, simultaneamente, armas ditas inteligentes ceifam outras centenas e milhares de vidas a serviço da guerra ou de revoluções intermináveis ou de crimes trabalhados por organizações dedicadas ao mal. Até aqui ele está dizendo exatamente tudo aquilo que a gente vive, né? As posturas do homem, do modo geral, em relação ao planeta, em relação ao país, em relação ao Estado, em relação ao bairro, ele traz um despertar para nós, para que nós tivéssemos um outro olhar, né? Acho que Oi? Desculpa, Silvana. Não, eu ia falar, e traz também as respostas, né, da natureza, para que a gente faça esse despertar, né, para que se desenvolva, né, porque depois das tragédias veio mais solidariedade, né, então eu entendi dessa forma também, né. É como se fosse um empurrãozinho, ó, vamos colocar lá
uma enchente, para ver se as pessoas elas se solidarizam e fazem, né, ações para auxiliar. Então, é uma enchente aqui, é um terremoto aqui, é um deslizamento. Então, pela nossa idade hoje, no nosso tempo de vida, quanto que a gente já não viu isso acontecer? Aí a Terra dando uma chacoalhada para o humano encarnado, o ser encarnado, ele despertar. Só que, como diz, esse despertar, ele está lento, né? Muito lento. E aí deu até um empurrãozinho bem grande com o Covid, né? Sim. Foi mundial e tudo mais. E o despertar foi lento, né? Parecia até que tinha dado uma melhoradinha, assim, né? Que Mas no o povo início, voltou. né? Parece que Mas as pessoas esquece, voltaram, né? é. Eu tenho na minha visão de conhecer pessoas, de atender pessoas, que algumas pessoas saíram, né, deu aquela mexidinha, deu aquela, opa, né, eu preciso aprender mais. Ela não voltou a ser o que ela era, mas ela diminuiu o passo dela em relação à busca, porque já está tudo mais equilibrado, não tem mais perigo, ainda tem muita coisa para acontecer, né, eu estou de boa, eu faço as minhas orações, mas deu a lentidão de dar continuidade é certa. Eu acho que as pessoas não podem se sentir totalmente seguras, esse é o problema, né? Depois que terminou, eu acho que veio a segurança de novo. Enquanto enquanto morria, né? Familiares e essa possibilidade da perda, eu acho que tinha conscientização. Agora, eu acho que o povo vai esquecendo. O meu sentimento é esse. E é fato, as pessoas elas olharam muito para o próximo, né? Deixa eu ajudar o próximo, porque eu trouxe uma consciência de ajudar o próximo. Sim. Muito bem. Mas eu percebo que não trouxe a consciência de ajudar a si mesmo para uma nova etapa de vida. E aí foi isso que essa pandemia veio dar aquela desestruturada para tirar a gente da nossa zona de conforto emocional, para que a gente pudesse abrir os olhos para o todo. O que eu estou fazendo aqui? Qual é a minha missão? E algumas pessoas ainda não entenderam a necessidade de dar este passo, mas está tudo dentro do tempo certo de cada um, né? São esses paradoxos da vida em sociedade que a grande transição que ora tem lugar no planeta irá modificar. As criaturas que persistirem na acomodação perversa da indiferença pela dor do seu irmão, que assinalarem a existência pela criminalidade conhecida ou ignorada, que firmarem pacto de adesão à extorsão, ao suborno, aos diversos comportamentos delituosos do denominado colarinho branco, mantendo conduta egoística, deve ser egoística aqui, tripudiando sobre as aflições do próximo, comprazendo-se na luxúria e na drogadição, na exploração indébita de outras vidas por um largo período, não disporão de meios de permanecer na Terra, sendo exiladas para mundos inferiores, onde irão ser úteis limando as arestas das imperfeições morais, a fim de retornarem mais tarde ao seio generoso da Mãe Terra, que hoje não quiseram respeitar. O egrégio codificador do Espiritismo, assessorado pelas vozes do céu, deteve-se mais de uma vez na análise dos trágicos acontecimentos que sacudiram a Terra e seus habitantes, a fim de despertar os últimos para as responsabilidades para consigo mesmos em relação à primeira. Em O Livro dos Espíritos, no capítulo dedicado à lei de destruição, o insigne mestre de Lyon estuda as causas e razões dos desequilíbrios que se dão no planeta com frequência, ensejando as tragédias coletivas, bem como aquelas produzidas pelo ser humano, e constata que é necessário que tudo se destrua a fim de poder renovar-se. A destruição, portanto, é somente produzida
para a transformação molecular da matéria, nunca atingindo o espírito que é imortal. Vocês entenderam até aqui essa passagem? Sobre a questão que às vezes eu já comentei algumas vezes nas aulas, de que se nós não purificarmos o nosso espírito, não nos despojarmos dos nossos karmas, a ponto de resolvê-los aqui, nós não seremos mais aceitos no planeta Terra. Nós iremos, mas eu não sou do mal. Ok, você não é do mal. Você não vai para um planeta inferior, primitivo, onde ainda era da pedra lascada. Porque a gente pode não fazer o mal, mas ainda tem intrínseco na nossa alma o karma que não foi ajustado. Como a Terra será um planeta de quinta frequência, de quinta dimensão, com frequência elevada, ela não terá espaço para almas encarnantes que tragam karmas. Então, nós vamos para planetas um pouquinho mais, uma Terra um pouco mais bagunçadinha. E lá nós podemos reajustar-nos com os nossos litigantes, né? Irmãos, filhos, pais, mães, amigos, enfim. É muito bom a gente deixar isso claro. Tem uma palestra que o Vital Freud faz, e que ele diz: quem estará na Terra daqui a uns anos, quando ela estiver efetivamente regenerada, não são anjos, somos pessoas, nós, pessoas normais, que ainda tem que aprender, ainda tem que estudar, ainda tem que trabalhar a questão do amor ao próximo, mas ela não tem ligação com outras pessoas. Somos nós para conosco. Ficou clara essa situação? É que a evolução é individual, é isso que você está falando, né? Exatamente, a evolução individual. Se você, Cláudia, no final da sua vida, você ficou em pendência kármica com a sua mãe, seu marido, seu filho, com quem quer que seja, com um amigo, essa pendência kármica, ela vai ter que ser resolvida. Vai. Então, mas essa pendência é relacionada aos entes que estão envolvidos ou a pendência é só minha? Não, você tem karma com, vamos supor, vamos pegar o seu marido, você tem um karma com o seu marido. Durante toda a sua vida, você não resolve essa questão. Quando você desencarna, a questão que devia ser resolvida não foi. Então, ele ainda existe. A mácula ainda existe. A questão a ser ajustada ainda existe. Então, você vai precisar voltar, né? É como a gente vem fazendo na Terra, não é? A gente não vem numa sequência de encarnações com pessoas que nós precisamos nos ajustar? Vai se dar a mesma coisa, só que em outro planeta. Aí a Cláudia encerrou a vida dela, a Leopoldine, a Sandra, a Maria Alice, a Suzy, o Osvaldo, a outra Sandra, eu, a Simone e a Maria Pérez. A gente desencarna com tudo resolvido. Não tem mais nenhum vínculo de contrapartida. Mas aí nós somos pessoas do bem? Sim, somos pessoas do bem. Nós fizemos muito bem? Talvez não. De repente a gente fez pouco bem. De repente a gente precisa aprender a se amar, a se respeitar. Nós precisamos aprender, ter mais conhecimento da vida. Então a gente vai encarnar no planeta Terra, porque nós vamos dar continuidade na nossa evolução. Pode falar, Leo. Então, essa coisa de resgatar talvez não seja nem um karma todo. Eu cometi um erro com um tio meu que já faleceu. E não tive a oportunidade, e tinha até esquecido, mas esse tempo me voltou. Eu mesmo, ele desencarnado, pedi perdão, tudo, e espero que ele possa ter me perdoado. Mas aí, será que eu resolvi ou não? Como é que eu vou saber? Foi bem trazido. Muito boa colocação que você fez.
Porque assim como você, muitos de nós temos essa questão. Quando você se colocou na posição de quebrar aquela energia ruim, aquele sentimento, aquele pensamento com a pessoa que já não está mais aqui, você fez esse passo. O seu passo, a sua energia, a sua intenção foi levada até esse espírito. Mesmo que você não tenha a informação, e se seu coração está em paz, se a sua alma está leve, você cumpriu o seu karma com a pessoa. Mesmo que ela não tenha aceitado, essa aí é uma escolha dela. Então, veja bem, o fato da pessoa não aceitar o seu perdão, você pedir perdão ou dar o perdão, não quer dizer que por conta da não aceitação dela, você fica ligado. Não, você não fica ligado. Ela vai ter que cumprir o dela, o seu você cumpriu. Tá. Entende? Porque senão não seria justo, e Deus é justo. Né? Toda a disciplina, a organização da espiritualidade, ela é justa. Então, você fez o seu papel, você continua. Ele não fez, quem sabe um dia lá na frente, onde todos nós estivermos no mesmo planeta de regeneração, felizes e tudo mais, a gente se encontre e relembre, mas sem o peso, né? Então, vamos lá. Deixa eu ver quanto que falta mais. Falta pouquinho, aí a gente pode falar mais. Desse modo, as grandes calamidades de uma ou de outra procedência têm por finalidade convidar a criatura humana à reflexão em torno da transitoriedade da jornada carnal em relação à sua imortalidade. As dores que defluem desses fenômenos, denominados como flagelos destruidores, objetivam fazer a humanidade progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento? Preciso é que se veja objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Daí vem que os qualificais de flagelos, por efeito do prejuízo que vos causam. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas, e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Eis, portanto, o que vem ocorrendo nos dias atuais. As dores atingem patamares quase insuportáveis, e a loucura que toma conta dos arraiais terrestres tem caráter pandêmico ao lado dos transtornos depressivos, da drogadização, do sexo desvairado, das fugas psicológicas espetaculares, dos crimes estarrecedores, do desrespeito às leis e à ética, da desconsideração pelos direitos humanos, animais e da natureza. Chega-se ao máximo desequilíbrio, facultando a interferência divina, a fim de que se opere a grande transformação de que todos temos necessidade urgente. Contribuindo na grande obra de regeneração da humanidade, espíritos de outra dimensão estão mergulhando nas sombras terrestres, a fim de que, ao lado dos nobres missionários do amor e da caridade, da inteligência e do sentimento que protegem os seres terrestres, possam modificar as paisagens aflitivas, facultando o estabelecimento do reino de Deus nos corações. Então, a gente falou sobre isso, né, sobre os flagelos, as destruições, os cataclismas, os grandes eventos, quando caem aviões, quando afundam navios, quando tem os soterramentos, todos esses eventos, por mais tristes que sejam, eles são necessários. É a Terra fazendo o movimento da limpeza. Vocês já leram alguma coisa sobre isso? Então, quando acontece,
já há muito tempo eu aprendi, quando acontecem essas situações, nós não podemos ter o sentimento de dó, nós temos que ter o sentimento de compaixão. Porque a dó, ela gera tristeza, ela gera medo, ela gera raiva, porque aconteceu porque alguém não viu, aconteceu porque alguém não cuidou. Então, nós nos ligamos emocionalmente a estas pessoas que estão indo embora, que partiram, e nós mandamos para ela mais sofrimento. Em nenhum momento as pessoas param para fazer uma novena, uma oração, todos os dias, tal horário, fazer uma prece para tal situação. Não, nós nos apegamos à dor. E essa dor aumenta, porque nós mandamos a energia, a vibração, direcionada para o evento. Então, olha como nós prejudicamos ao invés de auxiliarmos. Entender que isso não é ser uma pessoa fria, egoísta, má, não. Quando nós direcionamos a nossa mente de auxílio em oração e prece, porque nós não podemos fazer absolutamente nada, e tudo está certo porque Deus não deixa acontecer diferente, aceitar e mandar pensamento, vibração, oração, não entrar naquele ciclo de luz, de energia densa e baixa, de tristeza, que se forma ao redor da situação ocorrida. Quem de nós já não entrou numa situação dessa? É meio que automático. Aconteceu uma desgraça, meu Deus, como é que foi? Quem é o culpado? Quantos morreram? Quantos estão feridos? A gente já entra. O que é o certo que eu aprendi? Pai, auxilia essas pessoas que estão passando por isso, elas precisam passar por isso. Faz oração, coloca na caixa de vibração, oração diária que a gente às vezes faz, né? Pede espiritualidade, eu coloco dentro de suas mãos todo o meu bem-querer para todas as pessoas que sofrem de alguma forma. Não precisa nem dar nome, nem falar para onde que é. A espiritualidade já se encarrega de fazer isso. E eles pedem que a gente faça isso há muitos anos, quando eu comecei a ler sobre a transição planetária, eles estão pedindo que nós fortaleçamos a espiritualidade para que eles possam nos ajudar. Só que chegou num momento que a gente está demorando tanto, os próprios coitados estão aqui do nosso pé ajoelhado pedindo, a gente nem nem olha, que eles tiveram que começar por eles mesmos. Então, não dá nem para a gente reclamar do que está aí, porque nós não fizemos movimento para auxiliar, né? Reconhecemos que essa nossa informação poderá causar estranheza em alguns estudiosos do espiritismo, e mesmo reações mais severas noutros. Nada obstante, permitimos-nos a licença de apresentar o nosso pensamento após a convivência com nobres mentores que trabalhavam no elevado programa da grande transição. Equipes de apóstolos da caridade no plano espiritual também descem ao planeta sofrido, a fim de contribuir em favor das mudanças que devem operar-se, atendendo aqueles que se encontram excruciados pela desencarnação violenta, inesperada ou padecendo o jugo de obsessões cruéis, ou fixados em revolta injustificável, considerando-se adversário da luz, membros da sanha do mal, a fim de melhorar a psicosfera vigente desse modo, facilitando o trabalho dos mensageiros de Jesus. Na presente obra, apresentamos três fases distintas, mas que se interpenetram em torno do trabalho a que fomos convocados, mercê da compaixão do amor, de modo a acompanharmos as ações de enobrecimento de dignos e valorosos benfeitores, vinculados ao programa em desenvolvimento a respeito da transição planetária, que se vem operando desde algum tempo. Não temos outro objetivo senão estimular os servidores do bem a prosseguirem no ministério, a qualquer custo, sem desânimo, nem contrariedade, permanecendo certos de que se encontram amparados em todas as situações,
por mais dolorosas que se lhe apresentem. Procuramos sintetizar as operações de socorro aos desencarnados vitimados pelo tsunami ocorrido no Oceano Índico, devastador e de consequências graves, que permanece ainda gerando sofrimento e desconforto, especialmente porque sucedido de outros tantos que prosseguem ocorrendo com frequência assustadora. Logo após, referimos-nos ao contributo especial dos espíritos dedicados às tarefas de reencarnação dos novos obreiros, terrestres ou voluntários de outra dimensão cósmica, passando a análise dos tormentos que invadem a Terra, assim como da interferência dos espíritos infelizes, que se comprazem em manter o terrível estado atual de aturdimento. Nada obstante, em todos os momentos, procuramos demonstrar a providencial misericórdia de Jesus, sempre atento com os seus mensageiros a todas as ocorrências planetárias, minimizando as aflições humanas e abrindo espaço ao dia radioso de amanhã, que se aproxima, rico de bênçãos e de plenitude. Agradecendo ao Senhor de nossas vidas e aos espíritos superiores, investidos da sublime tarefa da grande transição planetária, por haver nos concedido a honra do trabalho ao seu lado. Sou o servidor devotado de sempre. Manuel Filomeno de Miranda. Para mim, essa introdução já está, né? Já aprendi um monte. Não é? Verdade. Vocês lembram quando vocês chegaram a ver alguém? Bom, eu falei muito sobre isso, né? Na pandemia foi a época, foi o momento em que o planeta estava passando por uma divisão. Todo mundo já ouviu falar do joio e do trigo, né? Então, neste momento, essa divisão foi feita. O joio e o trigo foram separados. E daí que eu comentei que, a partir daí, via-se muitas pessoas interessadas em conhecer, em saber mais, em mudar, né? As suas posturas emocionais, as suas posturas com o próximo. E, de repente, tudo foi fluindo, foi diminuindo, e parece que tudo voltou a como era antes. Mas essa pessoa, ela não perdeu, a pessoa que foi denominada trigo, vamos dizer assim, ela não perdeu a posição que ela alcançou. Por que ela alcançou essa posição? Porque ela mostrou que dentro dela tem a centelha. E a pessoa que resolveu olhar para um lado, vamos dizer que é o lado negro da vida, né? Ele que é o joio, essa pessoa, ela não vai mudar, ela já se posicionou. Eu vou ser assim até o final. E tá tudo bem, ela está vivendo a vida dela. Só que as pessoas que foram denominadas como trigo, elas têm sobre ela a visão da espiritualidade, o olhar da espiritualidade. Então, vamos dizer que todos nós aqui somos trigo. Já levantei a bola de todo mundo, hein? Principalmente a minha. Pensem que tem um olhar da espiritualidade sobre nós. Então, a gente estuda, a gente lê, a gente conversa a respeito. E quando a gente sai desse movimento aqui, nós tentamos ser a mesma pessoa? Atos, pensamentos, condutas, posturas? Porque o mundo aí fora, eles tiram a gente desse prumo. Dentro da nossa casa, da casa que eu digo, da nossa família, no modo geral, amigos, né? Eles tiram a gente desse prumo. Então, esses são exercícios que a espiritualidade, a vida coloca na nossa frente para nos testar. Porque a gente teve, meio que a gente ganhou a chave do céu, né? Então, tem que fazer valer. Estou fazendo um modo simples, porque esse modo simples, para mim, facilita também bastante, né? Podem trazer as suas questões, as suas colocações. Abram suas câmeras, seus microfones.
Fiquem à vontade. Ô, Sil, comentando o que você falou, né? Que responsabilidade, né? E que, assim, por sermos melhores, né? E caso a gente não feche as nossos problemas aí carnais, né? Aí a gente continua num mundo um pouquinho menos elevado, né? Isso daí era um conhecimento que eu não tinha, né? Então, quer dizer, o planeta de regeneração tem uma grande diferença em relação ao planeta Terra, não só do bem e do mal, né? Mas também essa parte kármica, né? Você está colocando a diferença em relação ao que o planeta Terra está agora. E exatamente, do que Isso, está agora, né? é. Do provas e expiações, né? Aí, outra informação que já tem, isso já de uns anos para cá, que foi canalizada através de pessoas que são muito estudiosas, trabalhadoras da luz. O planeta Terra, ele já está em modo regenerado. Só consegue acessar a quinta dimensão no planeta Terra quem está equiparado a essa energia. Então, o que acontece? A quinta dimensão é uma frequência, ela não é um lugar. Então, a Terra vai ser a Terra. Vai continuar tendo carro, galinha, papagaio, cama, roupa, vai continuar tendo exatamente aquilo que tem aqui. O que é aqui. O que vai mudar, e é interessante vocês lerem a respeito, porque é bem legal, são a questão financeira, a equiparação. Não vai ter o julgo do patrão em cima do empregado, vai ter como se diz, o companheirismo, a associação, todos vão trabalhar juntos, para todos ficarem bem juntos, entendem? A questão da alimentação, num planeta de quinta dimensão, a energia taquiônica, que era utilizada por Jesus na manipulação das grandes manifestações que ele fez, ela existe na quinta dimensão. Então, tudo vai ser ajustado para o melhor, de uma maneira até que a gente não consegue entender, porque a gente ainda não acessou essa visão. Mas é fato. Então, a Terra, ela já está caminhando. A Terra é o planeta de provas e expiações? Não é mais. Porque aqui na Terra não encarnam mais almas com karma. Já tem, no ano 2000, a partir do ano 2020, não encarnam mais na Terra almas com karma. Então, vocês imaginem, de 2020 até hoje, quantas crianças nasceram? E quantas ainda mais vão nascer? Então, todas essas vão fazer o quê? A estrutura, a base do planeta regenerado. Entendem? Então, a planeta, a Terra é um planeta de provas, expiações e sofrimento. Não é mais. Mas como, Silvana, essa loucura que está aí fora, esse desmando, é o fim deste ciclo. Você pode falar, Cláudia. Não, eu ia perguntar, se eu estava entendendo, né? Essa questão de igualar, que você deu o exemplo de patrão e empregado, né? É como esse planeta regeneração, é como se a gente tivesse um objetivo só, né? De ser um mundo melhor, né? De ter bem-estar, de pensar mais no próximo, mas é como se a gente, os que, claro, né? Depende da evolução, mas é como se esse planeta fosse como se a gente tivesse um objetivo só e como se a gente trabalhasse em prol disso, independente da profissão de cada um, é um pensamento, como se fosse um pensamento único, né? Coletivo. Isso, um pensamento coletivo. Então, assim, só tá nessa quinta dimensão quem atingiu essa frequência, como se fosse assim, quem atingiu esses pensamentos. Será que eu estou pensando certo?
Então, tá assim, é meio, é o tal negócio, quando a gente começa a ver sobre isso, muitas indagações acontecem, porque a gente traz para a nossa realidade de hoje. Então, quando a gente vai falar sobre isso, vai pensar sobre isso, é que eu falo para minha filha, sai da casinha, abre a mente e enxerga aquilo que você nunca viu, porque se eu trago para a minha realidade hoje, eu não vou conceber. Eu não vou entender. Como é que, porque hoje, empregados e patrões, se eu trabalho num local onde o meu patrão é tirano, será que eu não tenho que lidar com a tirania para poder aprender que um dia eu fui tirana também, que um dia eu também usei desta mesma forma para subjugar, então eu estou sentindo a dor da subjugação através de um tirano, e para que eu possa me libertar, porque se eu aceito, eu me liberto. Mas não é aceitação, pobre de mim, tem que me libertar, eu vou aceitar. Não, aceitação com entendimento, porque aí tem eficácia. Então, se nesse planeta regenerado não houver mais vínculos kármicos, por que que nós temos que nos deparar com pessoas que vão nos subjugar, vão nos maltratar, vão nos chamar de escravo, de tolo, de bobo, entendem? Então, nós estamos, não precisamos mais desse sentimento. Pode falar, Sandra. Sandra B. Oi, boa noite. Boa noite. Você falou em relação à mudança das pessoas no planeta, de mais regenerados, mais inteligentes, tudo. Isso tem a ver, eu acho, né, com as crianças que estão nascendo ultimamente. As crianças muito inteligentes, Sim. tem bastante casos, né? Eu mesmo tenho um netinho que ele é inteligente, espertão, tem 3 aninhos, lê, escreve, conta, faz um monte de coisa. Então, eu acho que tem a ver, né, com Tem. essas crianças e a mudança, né, do... São essas crianças que vieram e estão chegando, chegarão também, quem vão manter a estrutura. Então, essas crianças são inteligentes porque elas vêm de planetas que são um pouco mais elevados. Elas vêm como voluntárias para fazer o impulso do planeta Terra. Entendem? Então, são crianças inteligentes, elas trazem na alma muita informação, muita bagagem. Até um dia uma moça falou assim para mim, estava falando da filha dela, que tem 2 aninhos, ela fala, então quer dizer, então eu tenho que deixar e aceitar ela fazer do jeito dela? Eu falei, não, porque se ela tivesse que nascer para ser um espírito individual e autossuficiente, ela não precisaria de um corpo, ela teria um plasmado lá o corpo dela, taca na terra e ela resolve a questão. Precisa, sim, passar por todo o processo, mas os pais precisam ter a atenção de entender, de escutar, de direcionar, quebrar as crenças e os conceitos do passado, onde nós fomos criados desta forma, e nós mães, né, avós, tios, entendermos os ajustes que estão sendo feitos. Então, tudo é o equilíbrio. Eu nunca esqueço, a aula, uma aula que eu tive sobre o filósofo Lao Tse, que ele fala, é o caminho do meio. O que é o caminho do meio? É o equilíbrio. É nós enxergarmos o todo e sabermos balancear nem muito ao céu, nem muito à terra, porque senão o desequilíbrio não é evolução, né? Então, tudo a gente tem que começar, até nas palavras que a gente coloca, pôr o peso necessário, a intenção e a importância necessária. Então, quando eu disse que a Terra já está em 5ª dimensão, é porque ela não recebe mais espíritos devedores. Entendem? Obrigado. Imagina. Podem perguntar, fiquem à vontade. Se eu não souber, a gente vai consultar a inteligência artificial. Pede ajuda universitária. Peço, direto. Mais alguém que gostaria de colocar alguma coisa? Ih, não consigo tirar minha mão. Eu tiro. É só você clicar nela de novo. Clica de novo na mão. Eu estou clicando, mas não quer sair.
Ó, tá vendo? Eu cliquei e Hum, descliquei. Saiu. a sua saiu, mas a minha Mas tá não tem aqui. problema, eu tiro, fica tranquilo. Tá, Não estressa, a gente não pode, a gente está em fase de regeneração, sem estresse. aprendizado. Olha, aqui, olha que. Ela saiu. Eu senti falta, desculpa, eu senti Ah, falta de a gente fazer uma oração antes, né? podemos fazer assim, como é uma leitura, mas a gente pode fazer assim, a gente faz, não tem problema. Tá bem, né? É assim, isso são costumes, né? São crenças. Então, a gente também tem que ir ajustando. Eu, particularmente, eu fiz. Antes de sentar aqui, eu pus uma musiquinha de meditação, fiz a minha oração, porque eu tenho esse costume, né? Acho que é bem válido cada um de nós, chegou do trabalho, está na correria, terminou de fazer o jantar, terminou de cuidar, senta 5 minutinhos, porque por isso que eu falei que eu abri a sala, eram 20 horas e 20 minutos, porque eu parei esses minutinhos para eu poder fazer essa desconexão, tá? Eu sei que a vida é corrida, eu sei que eu sou dona de casa, para mim é mais fácil, eu tenho consciência, tá, gente? Eu não aponto o dedo, não. Mas aí fica a dica, né? Tentem se ajustarem para vocês. Porque se eu não me ajusto, eu não conseguiria sentar aqui, porque eu ia ter um monte de coisa fazendo. Mas eu falei, não, agora é minha vez, agora é meu horário, agora eu vou cuidar daquilo que eu gosto. É importante a gente fazer isso. Pena que não estão todos, porque vocês lembram que eu coloquei um texto? E eu pedi para vocês me falarem se alguma coisa daquilo fazia sentido para vocês? Então, por que eu trouxe aquilo antes? Que eu falei sobre a ressonância Schumann, né, que a Terra ela está girando com mais intensidade, o tempo está passando muito mais rápido. Vocês sentem como o tempo está passando mais rápido? A maioria falou isso. Né? O tempo passou, eu não fiz nada. Quando essa ressonância aumenta, gira a intensidade desse vórtice, ela é tão grande que ela afeta as nossas células a ponto porque na verdade, ela está, como que eu posso dizer? Ela está interferindo no nosso DNA. O DNA das crianças que estão nascendo de 2020 para diante já vem com uma alteração para poder fazer parte dessa transição. O nosso DNA, para que nós possamos estar aqui, porque a gente não sabe se a gente vai viver até os 100 anos, né? Não sabemos do nosso ciclo de vida. Se nós formos viver até os 100 anos, nós precisamos estar com os nossos DNAs ajustados para a frequência. Então, a Terra começa a mexer com isso. Então, a gente sente, às vezes, tontura, dor de cabeça, enjoo, sono, canseira, irritação, às vezes até parece que eu falo assim, nossa, será que eu estou com depressão? Porque é tudo junto. Só que passa, de repente passou. É pontual. Até eu comentei, falei, vou procurar um médico, porque eu devo estar doente, não é possível. Quando eu soube, que eu fui buscar saber tal, e chegou essa informação até mim, que tudo é a sincronicidade. Quando você está procurando, a resposta vem. Parece que é Instagram, é WhatsApp, é o amigo que falou, é na festa, é no velório que comentaram, e a informação chega até você. E aí eu soube dessa questão, que por isso que nós nos incomodamos. A partir do momento que a gente começar a fazer a nossa elevação da nossa frequência, nós não sentimos tanto essa mexida da frequência Schumann que a Terra dá. E aí, isso para mim foi um termômetro. Eu comecei acho que foi com a Cláudia que eu comentei que eu estava seguindo a frequência Schumann. Eu falei no curso até, né, para todo mundo. Eu sigo. Quando eu vejo que ela, vamos supor que eu senti lá uma taquicardia pequenininha. Aí eu falei, nossa, aí eu falei, opa, deixa, meio doida, deixa eu ver a frequência. E a frequência estava lá um pouco elevada. Aí eu falei, preciso começar a voltar a fazer meditação, preciso voltar a mudar meu pensamento, preciso voltar a fazer as minhas mudanças
de posturas, porque de repente eu parei, estagnei, é como se fosse para mim uma chicotinho, ó, presta atenção. E é a minha medida, é a minha forma, é o meu termômetro, né? Então é importante que a gente saiba. Ah, a frequência Schumann está lá em cima, eu estou que nem louca. Isso não é legal. Me desestabilizou. Isso não é bom, porque quer dizer que a gente não está conseguindo manter a elevação. Tá? E vai acontecer. Uma vez a gente está bem, outra vez a gente não está. É normal, a gente está caminhando. Por isso que seria é bom que todo mundo espero que todos escutem, para entender por que eu coloquei aquilo no grupo pedindo para as pessoas me falarem, para as pessoas entenderem o que estava acontecendo. Tá certo? Oswaldo está tão quietinho, você está aí mesmo, Oswaldo? Tô Eu acho sim, que o tô sim. Oswaldo... pensei assim, deixa eu deixar aí, e aí quando der, eu volto. E aí, o que você quer falar a respeito? Por enquanto, eu estou ouvindo. Tá certo. Meninos, meninas e menino. Então, vocês viram que nós vamos ler 3 situações, né? Todos têm o livro? O nosso livro ainda não chegou, mas o Gildo baixou um PDF. Tá. Porque eu pedi para que vocês, se dessem um tempinho, deem uma folhada antes. Não é bom, né? Anota alguma pergunta, algum questionamento, alguma situação. Porque como esse é um estudo, nós vamos trocar, de repente vocês viram lá na internet alguma coisa falando, postem lá sobre a transição planetária. Vamos nos aprofundar, porque isso, para mim, é alicerce do que nós vamos caminhar lá na frente. Já estamos caminhando para chegar lá na frente. Bom. Tá? Maria Alice, tudo bem? Suzy, Simone, Maria Pérez. Se quiser só ligar o microfone para dizer tá tudo beleza, eu estou entendendo, ou não estou entendendo nada, não tem problema. Pode falar, Maria Alice. Suzy quer falar alguma coisa? A Simone Rodrigues, eu não conheço, seja bem-vinda ao nosso grupo. Acho que foi indicação da Suzy, né? Se quiser falar alguma coisa, fique à vontade. Vamos quebrar o gelo, né? Nós somos estudiosos na mesma caminhada, e todo mundo pode agregar com conhecimento, né? Então, tá bom. Podemos encerrar? Ok. Então, como a nossa amiga Cláudia sentiu falta da oração, ela vai fazer para a gente a oração de encerramento. Tudo bem? Ai, meu Deus. Agora a Suzy ri. Ô, Suzy, fala alguma coisa. Gente, eu tenho intimidade com a Suzy, viu? Desculpa aí. Não, mas a esse ponto, né, Suzy? Mesmo que não tivesse, a gente já cria. Eu estou ruminando tanta informação interessante hoje, nossa. Só com a introdução, né? Pois eu comecei a ler, faltou só o finalzinho ali, mas, assim, você tem que ler, reler, e ainda, aí você, tá, igual você falou no comecinho, né? Quando a gente está lendo, às vezes você parece que não está prestando atenção, né? Você está lendo, mas você não está, aí para você ler e falar alguma coisa, aí você tem que pensar 2 vezes. Primeiro, você tem que ler antes, absorver bem, e depois falar. Então, assim, eu li várias vezes, assim, algumas frases, por isso que eu até demorei, porque eu costumo ler rápido, mas esse tipo de leitura é um pouco mais demorada, né? E aí depois eu vim aqui e falei, acho que entendi. Aí eu vim aqui, aí eu vim você falar, né, e as dúvidas de todo mundo,
Falei, nossa, é muito, muito, muito mais do que eu entendi, né? É muita novidade para mim. Gostei demais. Olha a importância da gente ler, nem que seja duas, três linhas, e vai anotando. Nossa, eu não entendi. O que quis dizer com isso? Porque o intuito é a gente entender e aprender. E não tem certo nem errado, tá, gente? O que eu estou falando para vocês, eu já aprendi, eu já li. Porque se eu estou lendo e eu não sei, eu vou procurar. Eu vou me informar com pessoas que eu sei que têm conhecimento, ou qualquer outro livro que vai me trazer as respostas. Não tem quem sabe mais e quem sabe menos. Tem cada um dentro do teu tempo, aprendendo no momento certo, né? Então, por favor, Cláudia, pode fazer a oração de encerramento. Tá. E, gente, é um olhar diferente de cada um, né? Às vezes a pessoa lendo, né, e consegue ter uma outra visão, né? Isso é muito importante. Então, vamos fechar os nossos olhos e agradecer, né, pela noite de hoje, por tanta informação, que a gente consiga absorver tudo isso, né? E que a gente consiga se unir também mais ainda, né, em prol do conhecimento, e que os nossos mentores, né, que estão presentes, nos ajudem também, né, e que seja cada vez melhor nas outras leituras. E vamos encerrar com o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Obrigada, gente. Boa noite, Cláudia. fiquem com Deus. Boa noite. Semana que vem